Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de uma notícia muito triste para o mundo do automobilismo. Ed Jordan, o criador da Jordan Grand Prix, uma equipe que marcou a Fórmula 1 na década de 90, morreu hoje aos 76 anos de idade. Há 12 meses ele estava lutando contra um câncer de próstata e assim, a gente já via menos presença dele no paddock, embora ele ainda dava bastantes declarações à imprensa, né, sobre o que ele acompanhava da Fórmula 1, né? E assim, o Ed Jordan é um cara que sempre assim, foi uma figura presente nesse mundo desde que ele ingressou fundando a Jordan Grand Prix em 1991. E é desse tipo de gente que a Fórmula 1 sente falta hoje em dia, né? Porque a Liberty Media vem contribuindo muito para isso, de que a Fórmula 1 vire um espaço de montadoras, entende? Não o espaço dos garagistas, né? De gente que pega uma quantidade de dinheiro, né, investe e tenta fazer uma equipe para competir na categoria. Eles querem grandes conglomerados, né? Eles não estavam interessados na Andretti, eles estavam interessados na Cadillac, na GM, né? Eu acho isso anti-Fórmula 1, porque a gente fica pensando quantas histórias a gente não foram criadas por gente com sonhos e que no fundo da garagem constrói uma equipe, né? E o Jordan é um desses caras, né? O Ed Jordan, ele não era um cara extremamente rico, né? Muita gente fala que ele é o último grande garagista, porque quando a gente pega a Force India, né, que foi a equipe do Vijay Mallya, por fraude bancária ou não, era um cara rico pra caramba, né? Eu sei que, pra quem não sabe, Vijay Mallya tem muitas acusações na justiça e nem sequer pode sair da Inglaterra, porque senão ele é deportado e preso, né? Mas a Force India nunca teve um super orçamento, então para mim é garagista. Eu acho que o que eles fizeram com o orçamento que tinham é fantástico, né? E a Force India faz indiretamente parte da história ali da equipe Jordan, mas a Jordan, ela começou em 1991 e já começou fazendo um carro muito interessante, que no ano de estreia já conseguia lutar nos pontos. E 91 é um ano interessante porque eles começaram com Andrea De Cesaris e acho que o Bertrand Gachot, acho que essa era a dupla de pilotos que eles tinham. E no GP da Bélgica, a Jordan precisou substituir o Bertrand Gachot, que foi preso, literalmente, o piloto foi preso por ter jogado um spray de pimenta num taxista na Inglaterra. Aí no GP da Bélgica eles precisariam de um substituto. Um cara chamado Michael Schumacher assumiu o carro da Jordan e fez a melhor posição de grid da equipe naquele ano, né? Classificando o carro na sexta posição, né? Sexta ou sétima, foi um dos dois ali, mas colocou nada mais nada menos que 7 décimos no De Cesaris, que era o piloto principal e que conhecia o carro desde o início. E tipo, o Schumacher nunca tinha andado em Spa-Francorchamps e mesmo assim conseguiu esse tempo todo. E dizem que o Ed Jordan, cara, não sabemos ali também a quantidade de dinheiro que ele tinha, era pão duro, né? E ele sabia que a embreagem do carro do Schumacher ia quebrar e resolveu não trocar e o carro quebrou a embreagem logo na primeira volta, né? E assim, talvez seja um grande arrependimento ele não ter trocado a embreagem, porque o Andrea De Cesaris chegou em certo momento da corrida a lutar pela vitória. Ele estava perseguindo o Ayrton Senna, supondo que o ritmo de corrida do Schumacher sempre foi o ponto forte da vida dele, né? Mesmo que fosse a corrida de estreia, né? Olha, talvez o Schumacher na sua primeira corrida com o carro consertadinho, né, poderia ter feito um estrago. Nunca podemos saber, né? A história do Schumacher a gente conhece depois, mas inclusive o Ed Jordan, quando o Schumacher se aposentou lá em 2006, o Schumacher, né? Ele deu a embreagem que ele não quis consertar assim, do carro da Jordan de 91. Uma lembrança fantástica. Ele tinha esse espírito, um cara que gostava de ser uma personalidade diferente, com as músicas de rock, com as vestimentas, né? A Jordan, ela tinha um espírito muito diferente. E assim, a Jordan é uma equipe que nos anos 90, ela começou ali meio de pelotão, em 94 conseguiria seu primeiro pódio com Rubens Barrichello, o primeiro pódio da Jordan é de Rubens Barrichello, e aí depois, assim, foi passando os anos, revelaram alguns pilotos muito bacanas para o mundo da Fórmula 1, e em 1998, eles tiveram a sua primeira vitória com o Damon Hill, né? O Damon Hill, que em 96 foi campeão pela Williams, foi chutado para a Arrows em 97, e em 98 foi para a Jordan e fez uma boa temporada. Ele e o Ralf Schumacher lado a lado, ali pilotando pela equipe Jordan. E assim, um carro que começou bem inexpressivo no meio da primeira metade de temporada, mas com atualizações na segunda metade de temporada começou a andar bem à frente, mostrar velocidade muito pura de classificação. E em 99, né, a Jordan fez o carro 199, que foi o seu melhor carro na Fórmula 1, que foi pilotado tanto pelo Damon Hill, que fez uma temporada muito fraca, e o Heinz-Harald Frentzen, né? E assim, se fosse o Hill no auge dele, quem sabe a Jordan não poderia ter feito ainda mais estrago, né? Mas era um Hill já
talvez nem sei, acho que a idade dele naquele momento já devia estar próximo dos 40 anos, mas muito desmotivado, andando mal. Mas o Heinz Harald Frentzen em 99, muita gente não sabe, né? O Schumacher quebrou a perna lá no meio da temporada, aí virou aquela disputa pelo título que entre o Irvine, o Coulthard, o Hakkinen e o Frentzen. O Frentzen chegou a estar com o Jordan na disputa pelo Mundial de Pilotos. Em 1999, ele venceu o Grande Prêmio da França numa bela estratégia, parando apenas uma vez, uma chuva pesada, e ele ganharia também o Grande Prêmio da Itália, né? Em um momento da temporada, no Grande Prêmio, que depois da Itália veio o Grande Prêmio, acho que da Europa, no circuito de Nürburgring. E aí o Frentzen foi o pole, e aí chegou uma volta lá, acho que a volta 27, o Frentzen liderava, e os dois pilotos que estavam à frente dele no Mundial, o Irvine e o Hakkinen, estavam fora da zona de pontos. Naquele momento, indo para as últimas duas corridas, né, que era Malásia e Japão, o Frentzen tinha 60 pontos, o Hakkinen 60 e o Irvine 60 na liderança do campeonato, pra você ter ideia. Só que depois da parada, quando o Frentzen voltou na liderança, teve alguma quebra de motor e aí acabou as chances de título da Jordan. Não seria campeão, eu acho que o desempenho que a Jordan teve nas últimas duas corridas, era difícil acreditar que seria campeão, mas seria legal, né? Tipo, ver a Jordan ainda matematicamente com chances de título. E foi uma temporada fantástica para Jordan, 2 vitórias, vários pódios, um carro que andou muito bem o ano todo, mas foi aquele ano, né? O carro de 98 terminou bem a temporada, o de 99 deu uma base muito sólida e conseguiu ser o melhor carro da história da equipe, mas dali para frente era só para baixo, né? Conseguiu alguns pódios, o Frentzen continuava sendo um piloto que liderava a Jordan para alguns pódios, e aí foi andando, claudicando, até virar uma equipe de fundo de grid. Em 2005... o carro era melancólico, era muito ruim, e conseguiu um pódio final com o Thiago Monteiro naquela famigerada corrida dos Estados Unidos, em que só teve 6 carros andando. E aí o que aconteceu? O Ed Jordan vendeu a equipe para Midland. A Midland, que depois seria vendida e transformada para Spyker, que depois seria vendida para a gloriosa Force India, que por anos foi a melhor equipe de médio pelotão da Fórmula 1, e é claro, o único garagista que havia sobrado puro durante um tempo na categoria. Depois a Williams, ainda tinha a Williams, né? Mas a Williams foi vendida para um fundo monetário depois, e a própria Force India em 2018 estava sofrendo, né, com a questão financeira da Fórmula 1, muito cara, os motores híbridos, ainda conseguiam fazer grandes carros, mas fato é que eles precisaram vender, e aí venderam a equipe para o Lawrence Stroll. Ele comprou a Force India, transformou na Racing Point, e a Racing Point é aquele negócio, né? Foi uma equipe feita para brigar o Stroll e mais um piloto, e hoje é a Aston Martin, né? Tipo, mudou lá o naming right para Aston Martin, e é isso, né? A equipe que até fez uma temporada muito boa em 2023, mas então assim, o carro de 2020 é um grande carro, mas ele é a cópia da Mercedes, né? Não é como se a equipe fosse lá na folha de planejamento, pensasse algo revolucionário. Não, eles pegaram o carro da Mercedes, copiaram e deu certo, né? Eles fizeram um bom trabalho copiando, né? Mas o fato é que assim, a gente teve durante 15 anos o Ed Jordan chefiando essa equipe que, mesmo com poucos recursos, mesmo estando longe das melhores infraestruturas da Fórmula 1, conseguiu ali desempenhos notáveis, conseguiu construir carros muito impressionantes, 4 vitórias, né, porque venceu também em 2003 com o Fisichella no GP do Brasil, caótico GP do Brasil, e o Fisichella acabaria vencendo com a Jordan, e assim, vários pódios, uma equipe de médio escalão que em vários momentos foi uma pulga na orelha das equipes grandes. E eu acho que assim, a Jordan só conseguiu isso por causa da liberdade dos testes. Se não fosse os testes só no túnel de vento, nesse tipo de coisa, a Jordan nunca conseguiria ter tal sucesso. Eu acho que a Fórmula 1 é essa mensagem, né, que a gente vê, né, dos garagistas naquela época, né, de você poder testar o carro, né, de você poder fazer essas imaginações diferentes, não só preso ao túnel de vento, mas ver o que funciona na prática, né, permitiu que muita gente com grandes ideias, né, e mesmo com poucas infraestruturas, pudesse fazer o seu barulho dentro da Fórmula 1, revelar grandes profissionais, grandes mentes do automobilismo. Então assim, o Ed Jordan ele foi muito importante para a Fórmula 1, foi um grande sonhador e que deixou sua marca na categoria. E um apaixonado pela Fórmula 1, até hoje estava ali participando do mundo, sendo até um dos caras que a Fórmula 1 escolhia para entrevistar os pilotos no pódio. E, então assim, é legal aí o que o Ed Jordan fez para a Fórmula 1, uma figura muito respeitada e que deixa um grande legado para a categoria. Então, uma pena aí a partida dele nessas circunstâncias. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários e até o próximo vídeo.